Olá, seja bem-vindo ao Futebol e Cultura. Você não se enganou, não. Agora é Futebol e Cultura aqui o nome do nosso canal. E eu estou aqui com meu parceiro Wanderson Oliveira para a gente relembrar os 20 anos de uma virada histórica. É isso, Wanderson? É isso aí, Brunão. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem nos assiste. Vamos falar de uma virada sensacional do Vasco na final da Copa Mercosul de 2000. O Vasco fez uma primeira fase complicada, a gente vai falar aqui, classificou meio que dependendo de outros resultados, foi na semifinal também, foi nas outras fases foi passando nos pênaltis, classificando com dificuldade, até a semifinal que ele classifica bem contra o River, vai bem, chega na final com o Palmeiras. E, na verdade, esse foi o terceiro jogo de uma melhor de 3 jogos, né? Da final. Um regulamento diferente, né? Que a gente vai explicar. A gente vai falar também um pouco aqui. E é isso que a gente vai falar aqui um pouco, da trajetória desse jogo histórico que dia 20 de dezembro completa 20 anos. Bom, mas antes da gente falar da Mercosul, é legal a gente relembrar aquele ano do Vasco, que foi um ano meio tumultuado. Começou com o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, que o Vasco perdeu para o Corinthians no Maracanã, né? Um Maracanã lotado. Inclusive, a gente já tem um programa aqui que a gente relembra esse Mundial. E logo depois o Vasco joga o Rio-São Paulo, perde a final também para o Palmeiras, o mesmo Palmeiras que ele vai enfrentar na Mercosul, né? Jogando no Morumbi, perde 4-0, uma derrota cachapante. E o técnico Antônio Lopes, né, que era técnico do Vasco desde 1996, na época o técnico mais longevo no clube brasileiro, né, acaba sendo mandado embora pelo vice-presidente de futebol do Vasco, que era o Eurico Miranda, né. É bom lembrar que o Eurico Miranda não era o presidente do Vasco ainda, ele só foi assumir a presidência do Vasco em 2001. E ele manda o Calçada, o Antônio Soares Calçadas, que era o presidente do Vasco. E aí ele manda o Lopes embora e contrata o Abel Braga. O Abelão passou a ser o técnico do Vasco, no estadual e na Copa do Brasil. Só que o Vasco vai e perde para o Fluminense, dentro de São Januário, a classificação da Copa do Brasil. E aí o Eurico vai e manda o Abel Braga embora, que era algo incomum para o Eurico, né? O Eurico tinha histórico de manter treinador no cargo longos períodos, né? Manda o Abel Braga embora e quem assume é o Alcir Portela, que era um eterno técnico interino do Vasco, né? Ex-lateral do clube, campeão brasileiro em 74 com o jogador. Mantém o Alcir Portela no estadual, só que quando o Vasco perde o primeiro jogo da final do estadual para o Flamengo, acho que foi 3-0, né, Vânia? 3-0. Aí ele manda o Alcir Portela embora também manda o Alcir Portela. E quem dirige o Vasco no segundo jogo foi 2-1 Flamengo, né? Segundo jogo. 2-1 Flamengo. Quem dirige o Vasco é o Tita, mas ele contrata o Tita só para dirigir o Vasco naquele jogo. E aí o Vasco fica sem treinador. Por que é importante relembrar isso? Porque o Eurico começa a negociar para o brasileiro, para dirigir o Vasco no brasileiro e na Mercosul, com o Filipão, que já tinha saído do Palmeiras. Né? Ele deixa tudo certo com o Filipão, ele disse que já estava tudo apalavrado, tudo certinho, só que o Filipão some, desaparece, não dá mais notícia, não fala nada. Ele fica pé da vida, fica revoltado com isso. Aí o Eurico vai e contrata o Oswaldo no lugar do Filipão. O Oswaldo tinha sido eliminado com o Corinthians pelo Palmeiras na Libertadores e ele acabou sendo mandado embora. Aí o Eurico vai lá e chama ele, revoltado com o sumiço do Filipão. Depois chegou a dizer que a esposa dele que não queria ir para o Rio de Janeiro de jeito nenhum e tal, que ele acabou cedendo, e ele acabou indo para o Cruzeiro. E aí, finalmente, o Vasco vai com o Oswaldo de Oliveira para o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. Mas também tem um outro detalhe, que é o seguinte: o Eurico, para o Mundial de Clubes, ele contratou o Romário, que tinha acabado de sair do Flamengo, e criou um atrito entre o Romário e o Edmundo, que já estavam no Vasco. Esse atrito foi troca de farpas, aquele ano que o Romário manda aquela célebre frase, né? Agora a corte está toda feliz, o príncipe, o rei e o bobo, né? Porque o Edmundo diz que ele era o príncipe, que o Eurico fazia tudo para ele. Então o rei era o Eurico, o príncipe era o Romário, e aí o Romário disse que o bobo era o Edmundo. E depois do estadual também, aí o Eurico resolve encerrar o contrato do Edmundo e que depois a torcida do Vasco que me perdoe, mas vai
acabar sendo útil para o Vasco. E aí o Vasco se acerta finalmente, né? Há uma certa unidade entre o time, e aí o time começa a deslanchar, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Mercosul. Mas o que era essa Copa Mercosul, Vanson? Conta um pouquinho para a gente. A Copa Mercosul, na verdade, ela é herdeira da Supercopa da Libertadores. O que foi a Supercopa? Foi uma competição criada pela Conmebol para ser disputada depois que terminasse a Libertadores. Então acabava a Libertadores, tinha uma outra competição sul-americana para os outros clubes disputarem. Porque é bom lembrar que a Libertadores, até pouco tempo, era o campeão e o vice de cada país, eram dois times de cada país. No Brasil, por exemplo, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. O vice parou de entrar depois de um tempo. Então, o que ocorre? Poucos times disputavam a Libertadores, era um campeonato muito enxuto. E isso é menos receita para a Conmebol. O que a Conmebol pensa? Vamos fazer a Supercopa dos campeões da Libertadores em 88. Aí bota Flamengo, todos Santos, os campeões da Libertadores, Cruzeiro, né? Todos os campeões da Libertadores. O São Paulo vai entrar em 93, porque ele ganha em 92. Então, se você vai ganhando, o Vélez vai entrar, os times vão entrando a partir de ganhar as competições. O Vasco entra porque ele consegue provar que ganhou o Sul-Americano de 48, então ele é um campeão sul-americano. Bom, só que a fórmula se desgasta, eles percebem que tem times grandes de fora, e como a Conmebol precisa sempre fazer receita e não pode viver só de uma competição por ano, ela já tinha feito também a Copa Conmebol anterior a essa, que competia com a Copa dos Campeões da Libertadores, era com a Copa dos Campeões, né? Então você tinha Copa dos Campeões e Copa Conmebol simultâneo. Ela vai criar a Copa Mercosul e a Copa Merconorte, que já é uma Copa já dos países do norte do continente. A Copa Mercosul vai reunir os países do Mercosul mais o Chile, que na época era também um país associado ao grupo. A Bolívia, mesmo sendo um grupo associado mesmo sendo um país associado ao grupo político e econômico, ela não é chamada, por questão do futebol boliviano, não ser desenvolvido. Então, você tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, os times desses países. Os competidores são mais ou menos fixos, é muito por questão de torcida. Então, você cria, a partir de 98, né, você cria essa competição, e do Brasil vai Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e entra Grêmio e Atlético Mineiro. Né? E cada país vai indicando os seus... Claro, vai Boca, River, Independiente, né? Vão os principais países. Foram disputadas competições em como eu falei, 98, 99, 2000 e 2001. São 4 edições. Nas 4 edições, os brasileiros chegam na final. Em 98, o Palmeiras vence o Cruzeiro. Em 99, o Flamengo vence o Palmeiras. Em 2000, o Vasco vence o Palmeiras. Em 2001, o Flamengo perde para o São Lourenço. Foi naquele jogo da crise, que a Argentina estava mudando de presidente o tempo todo. O segundo jogo foi adiado, foi ser jogado acho que em janeiro, se não me engano. A primeira partida foi em dezembro, a segunda partida foi só em janeiro, porque a Argentina estava em convulsão. Voltando a falar da Copa Mercosul de 2000, acho que vale a pena a gente falar um pouco da campanha do Vasco, né, Bruno? Como é que o Vasco chega a essa final, né? O Vasco pega um grupo, né, que era Atlético Mineiro, tinha 2 brasileiros, um uruguaio e um argentino. Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Peñarol e São Lourenço. Bom, então eu vou começar aqui. O Vasco começou pegando logo de cara o Peñarol, né? E até começou bem o jogo, né? Ele começa ganhando o jogo, a gente vai poder ver aí, ele começa ganhando o jogo por 2-0, né? O Viola faz 2 gols, assim, o Viola vai super bem nessa época aí. O Vasco abre 2-0, né? E aí toma a virada. É impressionante. O Vasco começa o campeonato tomando uma virada e perdendo 4-3, e depois vai ganhar de 4-3 na última partida também. 4-3 perdendo e 4-3 ganhando a final, né? Que é isso que importa. A defesa do Vasco, você vê que a defesa está com Odivan e Mauro Galvão. Depois o Mauro Galvão perde a vaga, né, para o Júnior Baiano. O Júnior Baiano é que vai estar na final, o Viola fazendo mais um gol aí. O Viola estava elétrico nessa época. Chegava até a falar dele voltar até a jogar pela seleção brasileira, né? Estava querendo vaga na seleção ali. Detalhe, depois saiu Oi? Detalhe para a transmissão é que quem passava para o Brasil era a afinada PSN. Foi uma
experiência. TV fechada era PSN, né? TV aberta era Globo. Aberta era Band. Band e Globo, né? A Globo também tinha direito a alguns mais jogos. A Band. A Globo fez só as finais. Fez as finais, mas alguns jogos do Vasco, que eram no fim de semana, né? No sábado. Mas assim, você não via muito jogo desse campeonato, porque a PSN era um canal à parte. Você pagava a tua TV a cabo e tinha que pagar mais para a PSN. Então muita gente não viu esse campeonato sul. Vários jogos ali, depois a gente vai falar dele. A gente vai falar, o segundo jogo do Vasco é contra o São Lourenço, né? Em São Januário. Isso. O Vasco ganha do São Lourenço, vamos ver aí, em São Januário, 3-0. Um golaço do Romário, aliás, 2 golaços do Romário, né? Tem esse aí, pega de 100 fora da área, né? Uma beleza de gol. O segundo gol a gente vai ver também é o do Romário, já meio que um voleio assim, meio caindo. O Vasco aí já tem o Juninho Paulista, que não estava no Mundial de clubes, nem no estadual, nem ali, ele chegou depois, né? É uma daquelas pérolas que o Eurico Miranda sabia fazer muito bem, que era pescar jogadores em baixa na Europa, né? E trazer para o Vasco. Ele descobria muito bem esses jogadores. O último foi o Nenê, que ele trouxe para o Vasco e arrebentou, né? Aí o Romário faz 2-0, né? Mais um belo gol ali, meio caído, ele pega a bola ali meio de voleio, meio caído. E o último gol, só tem essa imagem aí, que é mais uma jogada do Viola, né? Uma belíssima jogada do Viola. O Viola foi decisivo nessa competição pro Vasco, né? A gente vai ver depois. E aí o Vasco ganha o segundo jogo de 3-0. Então, teoricamente, ele estava indo bem na competição. Perdeu fora de casa, ganhou em casa. E aí ele vai jogar com o Atlético Mineiro, né? Que é o primeiro jogo com o time brasileiro, e acaba perdendo 2-0. E aí já tem o Júnior Baiano aí já querendo entregar o ouro. Você vê que ele rebateu mal essa bola aí. O Jorginho estava fazendo o pênalti e o Guilherme faz o gol. E é interessante notar que o Guilherme, os gols do Atlético, o Júnior Baiano desvia a bola entra também. O Guilherme estava no Vasco, né? Até o ano anterior, né? Em 99 ele é campeão do Rio São Paulo pelo Vasco. Mais um que é saído corrido pelo Eurico. E aí esse resultado põe o Vasco já um pouco a perigo, né? Porque dependendo do resultado, acho que só classificava o primeiro de cada grupo e os melhores segundos colocados, né? Não eram todos os segundos colocados, só os melhores segundos colocados. E aí o Vasco vai jogar de novo com o Penharol. Só os 3 melhores segundos colocados. O Vasco vai jogar com o Penharol em São Januário e só empata 1-1. A gente tem só o gol do Romário aí, mais um golzinho do Romário. Recebe a bola ali, né? Coisa do baixinho, driblou, tocou e fez. O Vasco chegava nessas condições. O Vasco chegava nessas condições com apenas uma vitória, 2 derrotas e um empate. Ele tinha 4 pontos. Ele ainda tinha 2 jogos a jogar. Então ele só podia chegar a 10 pontos. Ele tinha um limite de 10 pontos aí. Ele precisava, obrigatoriamente, ganhar 2 jogos e depender dos outros grupos. Que foi aquilo que a gente falou. Os segundos colocados não entravam automaticamente. Dos 5 grupos que a gente tem aqui, só 3 segundos colocados entravam, para você fazer os 8 das quartas de final. 2 dançavam. Então, o Vasco tinha que ganhar os 2 jogos dele e depender dos resultados dos outros grupos, para ele poder saber se passava ou não. A gente está vendo aí, né, os jornais da época, né, dizendo que o empate complica o Vasco, o time fica precisando de um milagre para passar de fase, né? E aí o Vasco vai jogar, então, na Argentina, né, contra o São Lourenço, né? E acaba ganhando por 2-0. Aí um golaço do Juninho Pernambucano, né? O Juninho Pernambucano deixando a sua marca aí. E mais um gol do baixinho Romário, que olha o que ele fez, como diria o Luiz Roberto. Ele chama o time todo, quase todo do São Lourenço para dançar, né? Você vê que
Ele estava demais, é quase que um elástico, né? Ele puxa, joga para um lado, vem para o outro. Ou eu acho que era o Rivarola, aí o zagueiro, ele cai, ele nem consegue dominar a bola. E o Vasco vai jogar o último jogo contra o Atlético Mineiro, em São Januário, precisando vencer para ficar em segundo lugar e dependendo de outros resultados, né? Outros Oi? Grupos. Dos outros grupos, dependendo de outros resultados dos outros grupos, para poder se classificar. Ele chega lá... Na verdade, ele ainda dependia de uma derrota do Peñarol no grupo dele. Porque o Peñarol tinha 8 pontos. O Vasco só podia chegar a 10. Se o Peñarol ganhasse o jogo dele contra o São Lourenço na última rodada, o Vasco estava eliminado. Não tinha nem mais chance de ser segundo. O que acontece? No mesmo dia, o São Lourenço ganha do Peñarol. Não tinha mais chance na competição, o São Lourenço. O Peñarol fica lá com seus 8 pontos e o Vasco ganha do Atlético. Fica com 10. Então fica Atlético com 12 e Vasco com 10. O Vasco garantiu o segundo lugar dele. Ele poderia nem garantir o segundo lugar. Se o Peñarol ganha o jogo dele, ele eliminava o Vasco. O Vasco consegue tá vendo aí de novo os gols, dele, né? Romário e depois o Juninho Paulista. Fazem os gols da vitória do Vasco contra o Inter. O Vasco se classifica com 10 pontos, né? Contra o Atlético, né? O Vasco se classifica com 10 pontos. Ele vai se classificar, a gente até pesquisou isso nos jornais, ele só vai se classificar, na verdade, um dia depois, que é quando o Nacional empata o jogo dele pelo grupo D, o Vasco era grupo E, com o Boca. 3-3. O Nacional fica em segundo lugar no grupo B com 9 pontos. O Vasco tinha 10, o Vasco já superou 1. O Vasco tinha que superar 2. Lembrando que o Vasco tinha que superar 2 segundos colocados. Ele supera o Nacional. E o outro time que ele vai superar também é o São Paulo, que fica com 7 pontos. O São Paulo empata... O São Paulo, na verdade, não poderia mais passar o Vasco no último jogo. O São Paulo empata com o Cerro e fica com 7. Se ele ganhar, seria 9. O Vasco já tinha 10. Então o Vasco dependia basicamente desse jogo do dia seguinte, que foi o jogo do Nacional e Boca. Foi 3-3. Se o Nacional ganha o jogo dele, vai a 11. Faz mais 2 pontos, né? Ele fez 1. Ele faria mais 2. Eliminaria o Vasco. Então o Vasco passa para a segunda fase. E a gente tem um jornal aí da época e o Vasco agora se preocupando com o Campeonato Brasileiro, né? O final do Jornal do Brasil aí fez uma matéria que o Vasco se classificou e tal. E aí vamos para a segunda fase, tudo zerado. Agora é jogo de ida e volta. Bom, e aí o Vasco passa para as quartas de final, né? Vai pegar o Rosário Central da Argentina em São Januário no primeiro jogo, né? Primeiro jogo das quartas de final. E aí, cara, foi só 1-0 o gol do Juninho Paulista. E o Romário, você vê que o Romário tá fora, né? O Romário sentiu ali aquelas fisgadinhas que ele costumava sentir. E acabou ficando fora desse jogo. O Vasco ganhou só de 1-0, o que preocupou, né? A gente tinha notícia, tem jornais da época falando que o Vasco sabia que era um resultado perigoso, né? Porque teria que segurar um empate lá na Argentina, e que foi exatamente o que não aconteceu. O Vasco toma um gol aos 46 do segundo tempo. Acabou tomando um gol. E vai lá, toma mais um gol de cabeça aí, né? E esse jogo aí foi um dos jogos que eu só pude ouvir no rádio, né? Eu não vi no rádio. E aí o Elton vai e pega a primeira cobrança, né? Que era do Rosário, que era do Vespa, esse cara aí. Vespa. O Romário faz o dele, manda recadinho para a torcida, pede para a torcida se calar. E o Juninho Pernambucano decreta a vitória do Vasco, né? Por 5-4. Só teve uma cobrança perdida. Só um detalhe dessas quartas de final, que na outra perna dessas quartas de final, River e Flamengo se enfrentaram. O Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1 e foi decidido no Monumental de Nunes. Foi um jogaço. Não vi o jogo também, eu, como torcedor do Flamengo, não vi esse jogo, que só passava na PSN, não tinha PSN. O jogo foi tão louco que o Aimar fez um gol de falta aos 83, o Petkovic fez uns 84, ficou 3-3, o Flamengo precisava de um gol para se classificar, né? Mas acabou que no finalzinho o River virou o jogo, porque o Flamengo, na maioria do jogo, ou empatava ou estava na frente, mas era aquele na frente que, né, sempre perigoso, tomava um gol, ou empatava, o River tomava a frente, foi 4-3 esse jogo. Se o Flamengo passasse pelo River, a gente teria um Flamengo e Vasco na semifinal. E do lado do Palmeiras, né, que é o time que chegou
é o time que chegou na final. O Palmeiras faz ali quase um mini campeonato mineiro, porque ele elimina o Cruzeiro nas quartas e elimina o Atlético Mineiro na semifinal. Assim que ele chega na final. O Vasco vai então pegar o River, que, como você já falou, passou pelo Flamengo. E vai jogar lá no Monumental de Nunes e nossa casa lá, né? Torcedor do Vasco. Foi uma das maiores exibições desse time do Vasco. Foi uma das maiores exibições desse time do Vasco. O Vasco vai e ganha, tá aí, Romário faz o primeiro, a jogadinha ali do Clebson, né, deixa a bola para ele. Clebson, um excelente lateral que infelizmente faleceu né? nas férias, né, de 2000 para 2001, né, um acidente de carro. Júnior Baiano faz o dele, tá aí, também para não dizer que foi tudo ruim que o Júnior Baiano fez, né. O Juninho manda na trave, o Júnior Baiano pega o rebote. Depois temos mais um gol aí, jogadaça do Juninho Paulista. Ele cruza, a bola bate no goleiro e entra. O Vasco jogou muito esse jogo, cara. Foi mais um gol. Impressionante como o Vasco jogou. Mas olha a arrancada que o Juninho dá, passa no meio dos jogadores e aí o goleirão dá azar. E a gente encerra, né? Vamos ver o último gol. Gol de quem? Pedrinho. Golaço do Pedrinho também, né? O Vasco tinha um time, né? Que era impressionante o time do Vasco, era muito impressionante. O Pedrinho manda a bomba, faz o quarto gol do Vasco. E aí, quem vai fazer o gol de honra do River é o Saviola. Inclusive, ele fez aniversário agora há pouco tempo. A gente lembrou lá nas nossas redes sociais. E é isso, aí o Vasco já fica super tranquilo, né, para o jogo de volta, né? Não tem mais muito o que fazer, dificilmente tomaria a volta, ele vai lá, joga em São Januário, as imagens não estão muito boas, né, mas aí o Vasco vai e ganha 1-0, gol do Juninho Paulista. Juninho Paulista. Lembrando que a gente já está no dia 30 de novembro, ou seja, o Vasco está disputando Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo, porque ele vai avançando. Naquela época o Campeonato Brasileiro era o Vasco faz jogos assim, tipo 9 jogos ou 6 jogos em 9 dias, assim, é uma loucura, um jogo atrás do outro. E aí começa, inclusive, uma briga que o Vasco vai adiar os jogos dele contra o Cruzeiro, né, para poder jogar os jogos da Mercosul, e aí começa uma briga generalizada entre o Eurico e o Zezé Perrella, que era o dirigente do Cruzeiro na época. Né? E o Vasco ainda está com o Oswaldo aí, vamos recordar, o Oswaldo ainda é o técnico do Vasco. O Oswaldo é o técnico do Vasco. Bom, e aí a gente chega na final, né? O primeiro jogo da final em São Januário, né? Porque o Palmeiras tinha a melhor campanha. Então, o primeiro jogo em São Januário, o segundo foi no Parque Antártica. Se precisasse do terceiro, também seria no Parque Antártica, que acabou sendo o que aconteceu. O regulamento previa, não tinha saldo de gols, então o regulamento era muito parecido com o de 99, quando o Flamengo também foi campeão da Mercosul. O Flamengo ganhou o primeiro jogo 4-3, o Parque Antártico foi 3-3, não precisou de um terceiro jogo. No caso do Vasco, o Vasco ganhou o primeiro jogo em São Januário por 2-0, a gente vai ver agora aí Vamos ver as imagens desse jogo, né? Aquela festa bonita lá em São Januário, de sempre, aquela queima de fogos, né? Que era característico dos jogos do Vasco em São Januário. E aí o Vasco sai na frente, Juninho Pernambucano cobra a falta ali. Tem um pequeno desvio ali do Clebson, né? Mas o juiz acaba dando o gol pro Juninho Pernambucano. Chega no segundo jogo, Romário, para variar, mata no peito e toca no canto e faz o gol da vitória. 2-0 para o Vasco. O Vasco estava a um empate de ser campeão. Ia para São Paulo com um empate do título. Mas no Parque Antártica... Parque Antártica lá, lotado. E acaba perdendo. O Vasco acaba perdendo por 1-0, um gol do Neném. Esse Neném, zagueiro, né? O Neném do Palmeiras, ele entrou no time porque o Arce foi expulso no jogo São Januário. Ele acabou fazendo gol numa falha do Elton.
do outro lado, a gente está vendo aí um duelo do Romário com o Sérgio, que era o goleiro do Palmeiras. O Sérgio simplesmente fechou o gol. Né? O Romário tentou de várias vezes, mas nessa noite aí foi noite do Sérgio. Ele fecha o gol ele até fala nesse jogo aí depois que ele tinha sido goleiro do Flamengo, né? Na mesma época que o Romário estava no Flamengo. E ele fala que ele pegou um pouquinho do jeito do Romário chutar, então por isso que ele conseguiu defender. Mas depois a gente vai ver que já não chegou a ser tanto assim, né? Não foi nesse meio tempo assim. aí, é bom a gente lembrar da demissão do Oswaldo, né? Exato, antes de chegar na final, aí o Vasco joga esse jogo e vai jogar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em São Januário. E aí tem dois lances que acabam sendo capitais. Primeiro, quando antes de começar a partida, o Oswaldo vai até o Filipão e abraça o Filipão, perto de mão, um abraço, não sei o quê. Aí lembrando aquele detalhe que a gente já tinha contado aqui no início do programa, que o Filipão tinha virado persona não grata para o Eurico Miranda, né? O Eurico tinha ficado pé da vida, porque ele não deu resposta, ele tinha deixado tudo acertado com o Eurico para dirigir o Vasco e depois sumiu. O Eurico ficou pé da vida com ele e ele virou persona não grata para o Eurico. E aí o Vasco estava ganhando esse jogo contra o Cruzeiro por 2-0 até o segundo tempo, metade do segundo tempo, não sei muito bem, e o Cruzeiro empata o jogo. O Cruzeiro, a semifinal do primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro empata em 2-2 esse jogo. Acaba o jogo, o Eurico vai olhar lá a programação do Vasco, e esse jogo foi no sábado, e a programação do Vasco previa que os jogadores voltassem a treinar na segunda-feira à tarde. O Eurico falou, não, cara, os jogadores vão ficar de folga no domingo e praticamente de folga a segunda toda. Não, os jogadores voltam na segunda de manhã, remarcou o treino. Aí o Oswaldo disse que não admitia essa interferência, né? E somado com o lance do abraço lá, a gente não sabe o quanto tem de verdade nisso, né? Mas principalmente pela questão da interferência no treinamento, o Eurico manda o Oswaldo embora. Né? Ou seja, um abraço deu 2 títulos para o Joel Natalino. Para o Joel. O Joel recebe o time já ali, já para jogar o primeiro jogo, que é a semifinal, né? Que é a final, né? Da Mercosul. Da Copa Mercosul. Ele vai lá jogar a final do Mercosul, que a gente vai ver agora como é que foi. Todo mundo já sabe mais ou menos, né? O Vasco começa muito mal o primeiro tempo do Vasco, né? Júnior Baiano muito a final da Rio-São Paulo, que o Vasco tinha sido goleado pelo Palmeiras, parecia um repeteco. Exatamente, exatamente. Parecia um replay daquele jogo, só que no Parque Antártico. O Júnior Baiano mete a mão na bola ali, toma o cartão amarelo, que também já vai ser importante lá na frente, né? A gente vai ver isso depois. Toma o cartão amarelo. Márcio Rezende de Freitas, eu acho. O Arce já volta, né? Já voltou ao time depois da suspensão do primeiro jogo, que ele não jogou o segundo. O Arce se torna o único jogador a fazer 3 gols em 3 finais de Mercosul. Ele tinha feito contra o Cruzeiro, contra o Flamengo e fez contra o Vasco. Nas 3 finais que o Palmeiras disputou, ele marcou. E o técnico era o Marco Aurélio, né? Também, importante lembrar. Magrão faz o segundo gol, e você for olhar ali, é mais ou menos tudo um seguido do outro, né? Sim, é um apagão do Vasco. 36, e logo depois, assim, a bola o Magrão tá comemorando, a bola chega no Tuta e ele toca, assim, sem nenhuma marcação, toca no cantinho do Elton e faz o 3-0. O Vasco vai pro vestiário perdendo de 3-0, e muita gente, eu acredito que teve muito torcedor do Vasco que deve estar vendo a gente hoje aí, que deve ter muita gente que deve ter ido dormir, né? Desistiu e tal, e só acordou depois com a Eu tava vendo esse jogo, eu já tava comemorando. Eu já tava comemorando o título. Quando virou 3-0, eu falei, vai tomar mais vice de novo. Vai ser de 4 pra cima. O Fernando comete esse pênalti aí no Juninho Paulista, né?
Romário bate, dessa vez não deu pro Sérgio, né? O Romário também era muito bom, né? Batendo pênalti. O Romário marca o primeiro. A gente vai ver que tem um novo pênalti, mais uma vez ali no Juninho 14 Paulista, minutos, né? já estamos em 22. Mais uma vez o Juninho Paulista recebe ali e toma mais um pênalti. O Márcio vai lá e marca, né? Algumas pessoas dizem que não foi e tal, que não pegou, mas foi uma entrada, né? No mínimo imprudente do, acho que é o Gilmar, né? E o Romário bate de novo e faz. O Romário não perdia. E aí a gente vai ver o lance que poderia ter sido decisivo, né? Aquele, a gente lembrou que o Júnior Baiano já tinha um cartão amarelo e ele dá essa entrada aí no jogador do Palmeiras e deixa expulso. Quando o Palmeiras toma o segundo gol, era muito visível que o Palmeiras tinha entrado em parafuso. A ação do Júnior Baiano acalma um pouco o time do Palmeiras. Só que, aos 40 minutos, o Vasco empata. Juninho pega o rebote ali e faz o gol. Né? Uma sobra. E aí o jogo iria para pênalti, né? O jogo iria para os pênaltis, né? Mas foi logo depois. O Vasco ainda estava ali comemorando o empate, já comemorando provavelmente a ida para os pênaltis, né? Já era um excelente negócio. Era um excelente negócio para os pênaltis. Porque estava perdendo 3-0 com um jogador a menos, né? E se alguém chegasse ali e falasse pro Vasco, assina aqui para ir para os pênaltis, todo mundo assinaria, na hora. Exatamente. Assina agora. O time inteiro assinaria, o presidente, todo mundo. Porque era uma coisa sensacional. Você vê que eram, assim, Juninho com 4 gols, Juninho Paulo Pernambucano também fez vários gols, Romário fez vários gols. E aí, logo depois desse gol, aí tem essa jogada aí, o Viola faz um carnaval ali pela esquerda, né? A bola sobra ali. Confuso pra caramba. Olha só, o Romário leva a bola sobra. É um gol confuso pra caramba. Assim. O Juninho chuta, a bola sobra no pé do Romário, né? Eu acho que ele não tinha. O que o Romário não fez no segundo jogo, né? Que o Sérgio conseguiu impedir, dessa vez ele não teve como. Ele acabou tomando aí esses 4 gols. O pai Joel aí ganhou de presente, né? Mais um título, né? Ali tem uma confusão do Jorginho Paulista com o Viola, né? Os dois batem cabeça. Aí o Juninho chuta, bate na defesa. Bate no zagueiro. É gol de fim de jogo, cara. É gol de fim de jogo. Tá todo mundo desesperado. Né? Você vê que... A marcação toda errada lá, 3 zagueiros lá, ninguém aqui, ela é o Romário, sozinho. Num jogo normal, o Romário estaria sendo marcado. Assim, é desespero. E o Vasco soube jogar no desespero do Palmeiras. O cara tá ganhando de 3-0 em casa, entendeu? Deixa o time empatar, é óbvio que o time tá desesperado. Não podia nunca tomar o 4º gol ali. Os caras sabiam que se tomasse o 4º gol, não ia sobrar ninguém, né? E o Vasco ganha essa Mercosul de uma forma inacreditável, assim. Talvez tenha sido grande... Eu tô aqui com a camisa do Vasco aqui, que foi da minha sogra, que já faleceu. Essa camisa do Vasco aqui, ela representa esses anos gloriosos do Vasco, né? A camisa da capa. Da capa. A gente tá vendo ali essa camisa. A gente tá vendo ali atrás, do campeão brasileiro, né? O Vasco era campeão brasileiro. Eu não sei se provavelmente era 2001. Essa deve ser de 90, ou de 2001, ou de 98. 2001 ou de 98. O Vasco, esse time do Vasco, a partir de 98, o Vasco montou vários esquadrões. Ele ainda vai ganhar a Copa a partir de 97, né? Acho que o Vasco entra numa... A gente 97. A gente lembra ali, em 96 entra o Lopes, né? Ele assume o Vasco. O Vasco estava muito mal. O Vasco estava muito mal. Ele contratou o Valber. O Vasco 96, e aí o Vasco vai em 97, ele ganha o Campeonato Brasileiro. 98 ganha o Carioca e a Libertadores. 99 ganha o Rio São Paulo. Aí 2000 começa aquela trajetória que a gente falou de só derrotas, né? Só derrota no começo do ano, eliminação na Copa do Brasil, tal, mudança de técnico, chega no Brasileiro, na Libertadores, bem, né? Depois desse jogo ele vai jogar a segunda semifinal contra o Cruzeiro. Atropela o Cruzeiro, 3-1. Ganha por 3-1 lá no Mineirão e aí vai para a final São Caetano, e aí já é outra história aí que a gente vai falar. Tem um lance aqui que eu separei também para ver, que eu faço questão aqui de mostrar, né? Que também é super marcante, né, para a torcida do Vasco, que é desse carinha que está aqui, ó, Juninho Pernambucano.
ele dá um esporro na torcida, bota fogo na torcida ali. O Vasco tinha acabado de empatar o jogo em 3-3. Ele chama a torcida, bate no peito. É uma coisa que emociona. Ali eu acho que ele consolidou de vez ali a idolatria dele com a torcida vascaína, né? Ele já tinha feito o gol contra o River Plate na semifinal da Libertadores. Vai fazer o gol ainda na final contra o São Caetano. Mas ali, assim, eu acho que você vê a garra do jogador, né? A raça e tudo que eles tinham passado aquele ano, né? Porque o Vasco teve um começo de ano, como a gente falou, muito sofrido, né? Perder a final do Mundial pro Corinthians em casa, aí depois perde pro Maracanã pro Flamengo pela segunda vez seguida o Campeonato Carioca. Toma uma goleada. Naquele campeonato o Vasco tinha goleado o Flamengo no dia do chocolate lá. Exatamente. Então, quer dizer, o Vasco era o Abel técnico. O Vasco tinha uma goleada em cima do Flamengo, 5-1, e o Flamengo devolve 5-1 em 2 jogos, né? 3-0 e 2-1. Então o Vasco foi para o segundo semestre tendo que provar para a torcida que era o grande time de 99 e de 98. E o Vasco era um esquadrão, cara. Você pegava o time do Vasco, era um pô, Juninho Paulista. O Juninho Paulista, ele não joga o estadual, ele entra no brasileiro, né? O que você falou, o contrato acaba, ele entra, ele vai jogar 2001. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, você tem o Romário, você tem Viola, você tem o Júnior Baiano na zaga, que bem ou mal era um grande... O Felipe estava jogando nesse time, se não me engano. O Felipe também, o Felipe estava no Vasco. O Felipe... O Elton estava em grande fase. O Elton em grande fase. O time do Vasco era uma seleção, cara. Era um time massa. O Clebson, que a gente falou, esse lateral direito, era um rapaz muito bom, estava jogando muito bem, além de bom lateral, fazia gols, né? Infelizmente ele faleceu logo depois. O Jorginho estava no time. O Jorginho estava no time. O Jorginho já estava na reserva. Os veteranos do Vasco já estavam começando a entrar na reserva. O Galvão já tinha ido para a reserva. O Torres, talvez, né? Não, o Mauro Galvão, o Jorginho já tinha ido para a reserva. Né? O Odivan, eu acho que era banco. Não, o Odivan era a zaga. Eu acho que foi o Odivan e Júnior Baiano a zaga. Bom, e aí o Vasco foi campeão, essa virada histórica, né? Eu acho que não tem virada parecida, né, na história do futebol mundial. As pessoas falam muito na virada o pessoal fala muito da vitória na classe do Liverpool. Da vitória do Liverpool contra o Milan na Champions League de 2005. Só que ali não foi uma virada, né? O Liverpool, na verdade, ele estava perdendo de 3-0 e ele empatou o jogo. E aí decidiu, levou para os pênaltis, né? Que era o que a gente estava achando que poderia acontecer com o Vasco, mas ele não virou. E também tem um outro detalhe, que ele não estava jogando na casa do adversário, ele não estava jogando no San Siro, lotado de torcedor italiano, né? Ele estava jogando, se eu não me engano, essa final foi na Turquia, e inclusive se você olhar as imagens da final, você vai ver que a maioria dos torcedores eram do Liverpool, né? A torcida do Liverpool foi em massa acompanhar essa final. Não, então não bem existe, diferente. Acho que é bem diferente, acho que não existe. Bom, e aí, Ivan, quem foram os heróis do Vasco nessa partida? Conta aí pra gente. Cara, o Vasco tinha um esquadrão. Se a gente pegar aqui o time do Vasco, praticamente metade do time ou mais passou pela seleção. Vamos lá, Elton era o goleiro, Clebson, que depois veio a falecer, Odivan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista. O Jorginho Paulista estava de lateral esquerdo. Jorginho, do Tetra, né? Era o volante, estava de volante. Depois entrou o Paulo Miranda, também que era um excelente jogador. Corria que nem um desesperado, cobria os laterais. Nasa, depois entrou o Viola no segundo tempo. Juninho Pernambucano e o Juninho Paulista. O ataque era Euler, que depois, quando o Vasco vira, entra o Mauro Galvão, né? Para segurar. Acho que foi depois que o Vasco empata, ele para segurar. O que estava no Palmeiras, né? O Euler que estava no Palmeiras, no Rio-São Paulo, inclusive fez gol no Vasco na final do Rio-São Paulo. O Vasco tinha por trás dele o Bank of America, né? Isso. Então, dinheiro não faltava para o Vasco. O Vasco estava num momento ali que os melhores jogadores do Brasil praticamente jogavam no Vasco. O Vasco usava um grande elenco no ano seguinte renovava, cara, e saía o time campeão brasileiro de 97, era Edmundo e Evaí, saíram os dois. A Libertadores foi Donizete e Luizão. Cara, ou seja, alto nível, o nível não caía. Vinha Juninho Paulista,
trazia de novo o Romário, o Edmundo ia para a Europa e voltava, Júnior Baiano era o melhor zagueiro do Brasil, veio o Euler, Júnior Baiano era o melhor zagueiro do Brasil, foi contratado para jogar o Mundial. O Vasco esse time do Vasco foi montado para jogar o Mundial, na verdade. E continuou o ano. Mas foi aquilo que eu falei no começo, né? Não deu certo porque rolou esse racha entre o Edmundo, né? E o Romário. Isso. E o Romário. Até né? Também tem aquela história do Amaral, né? O Amaral também era volante, jogava nesse time do Vasco. Eu não me lembro se ele já na Mercosul ele ainda estava no Vasco. Mas o Amaral conta a história, né? Que uma vez ele passou a bola pro Romário, o Edmundo deu um esporro nele. Aí no lance seguinte ele passou a bola para o Edmundo, o Romário deu um esporro nele. Aí no terceiro, no lance seguinte, ele resolveu chutar, e os dois deram um esporro nele. Né? Ele conta muito isso. E aí isso gerava um incômodo. Quando o Eurico resolve que ele não vai renovar o contrato do Edmundo, ou vai mandar o Edmundo embora, não me lembro, ele meio que né, apazigua, né? Apazigua os ânimos, né? E acaba dando certo. E esse aí foi o título da Mercosul, o título brasileiro talvez tenham sido os últimos grandes títulos do Vasco, né? A gente vê que a fase de ouro do Vasco acaba ali por volta de 2003, 2004, aí vem os sucessivos rebaixamentos, problemas financeiros, mas esse título da Mercosul é muito simbólico, porque ali era realmente a consolidação de uma seleção que o Vasco tinha desde 97, assim, com vários jogadores entrando e saindo do time. O Bank of America por trás, ali financiando o clube. O Flamengo também tinha um patrocinador forte, também botando dinheiro no clube. Então você tinha o Flamengo e o Vasco com grandes times, o Vasco com um time, talvez com escolhas melhores, né? Com jogadores melhores no elenco e ganhando títulos. Eu acho que esse título da Mercosul e o título do brasileiro, né? Acho que a gente tá falando da Mercosul, talvez seja o capítulo final de uma época de ouro do Vasco, sabe? Da época de ouro do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ali dali pra frente o Vasco não repete. Começa a crise, né? Começa a briga com a Globo. Né? O Vasco coloca na final o SBT na camisa. Bom, mas isso aí é outra história aí que a gente vai contar depois também. A gente vai contar. Mas é isso aí, 20 anos de uma virada sensacional, uma das viradas mais incríveis da história do futebol mundial. Bom, e se você tiver uma história para contar sobre essa final, que você viveu, o que você lembra, como é que foi, onde você estava, deixa aqui nos comentários também. Conta aí pra gente. Só um detalhe, você sabe qual era a novela das 8 que estava passando na época? Não sabe sei. Qual era a novela? Laços de Família. Olha aí. Tá passando agora. Era Laços de Família. Olha aí. Há 20 anos a gente odeia a Camila. Há 22 anos a gente odeia a Camila, a gente chora porque ela perde o cabelo. E é isso, 20 anos aí a gente fala dessa final do Vasco aí, que a gente, qualquer roda de conversa, a gente fala dessa final. Parece que foi ontem, mas já tem 2 décadas aí. Bom, é isso, gente. Então, Vanson, obrigado pra gente bater esse papo aí, relembrar esse momento aí do Vascão. E se você quiser falar alguma coisa com a gente, entre em contato aí com a gente nas nossas redes sociais, assina o nosso canal, deixa aí o seu like aí, o seu comentário nesse vídeo. E a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, abraço. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.